A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 23. O título do capítulo é Davi livra a cidade de Keila. E os assuntos do vídeo de hoje serão: Davi ganha força na perseguição. E a igreja de Cristo também, santo a Deus. Então a gente vê, fica evidente aqui neste capítulo, que quanto mais Saul perseguia o rei Davi, mais ele ganhava força e mais seguidores ele conquistava, né? Então, da mesma forma, a igreja de Cristo, quanto mais perseguida ela é, quanto mais as pessoas tentam impedir as pessoas de anunciar o evangelho, mais a igreja de Cristo ganha força. Um exemplo disso é na China. A China é um país que persegue os cristãos. Mesmo assim, as estatísticas dizem que até 2030 a China vai ser o país com o maior número de cristãos. Santo é Deus. Então é Deus que faz milagre, é Deus que, não importa o quanto que as pessoas impeçam da pessoa no seu evangelho, Deus vai criar caminhos e o evangelho de Cristo vai ser anunciado aos quatro cantos da terra, porque está profetizado, amém? Então isso vai acontecer, um dia ou outro, todos os reinos da terra vão estar evangelizados, amém? E o outro assunto vai ser: ninguém morre antes de cumprir o seu propósito. Então isso aqui fica evidente na vida do Davi também, a gente vai ver que ele vai se livrar, Deus vai dando livramento para ele aqui e ninguém encosta nele, até ele chegar ao reinado de ser rei, até ele cumprir o seu propósito de ser rei de Israel. Santo é Deus. Da mesma forma foi com Cristo. Jesus Cristo, o rei Herodes tentou matar o nosso Senhor quando ele era criança. E o anjo do Senhor avisou a José e Maria e eles fugiram para o Egito. E quando o seu perseguidor morreu, o anjo voltou, anunciou a José e Maria e eles voltaram para Jerusalém. Santo é Deus. Então é lindo isso. Deus vai dando livramentos até você cumprir os propósitos. Fica tranquilo, Deus vai sempre te dar um caminho, tá certo? Porque ninguém morre antes do tempo. Você já escutou essa frase e é bíblica, tá bom? Ninguém morre antes de cumprir o seu propósito na terra. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Eu queria até indicar para vocês um filme, vou colocar aqui na tela para vocês. O filme chama Superação, o Milagre da Fé. É um filme excelente, ele é muito bom, tem muitas lições importantes nesse filme. Mas para você entender sobre propósito, esse filme é interessante demais. Assista esse filme e coloque aqui nos comentários o que você aprendeu sobre propósito, tanto do filme ou através deste capítulo da Bíblia. Então vamos começar o estudo, tá certo? Verso 1. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Olha só esses dois versos aqui, que interessante. O Davi estava cheio de problema, estava sendo perseguido, só estava ele e mais uns 400 homens, que não era nenhum exército, que eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, e por se identificarem com Davi, por ele estar sofrendo perseguições e por ele estar em situação difícil, se juntaram a ele num só propósito de o ajudar e de fazer dele rei, né? Santo é Deus. Então Deus vai usar Davi e esses 400 para poder libertar uma cidade contra os filisteus, que são um povo guerreiro, né? Então é maravilhoso isso. E olha que lição importante. Davi não enxergou só seus problemas. Ele estava preocupado com os problemas dos outros. Então fica essa lição para nós. Você pode estar batido, você pode estar sofrendo perseguição, problemas. Mas nunca deixe de ajudar o teu próximo quando você percebe que ele está passando por uma situação difícil. Se você tem condição de ajudar, ajude. Consulte ao Senhor, como Davi consultou. Pergunte, ore, busque um sinal de Deus. Se Deus confirmar no teu coração, você sentir aquela paz de querer ajudar o teu irmão, ajude, tá bom? Porque Deus vai ficar muito feliz e vai te ajudar para você ter vitória, ajudar o teu irmão a ter vitória também. E você ajudando seus irmãos, você vai ser fortalecido, vocês vão ver isso, tá certo? Que o Davi, ele se compadeceu daquela cidade porque ele não achou justo o que os filisteus estavam fazendo lá, roubando eles, né? E quis praticar a justiça. E ele praticando a justiça, vocês vão ver que ele vai ganhar força. Santo Deus. Então pratiquem a justiça para vocês ganharem força, ganharem apoiadores, pessoas que vão te ajudar na sua jornada. Amém? Verso 3. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Verso 3 aqui mostrou a humanidade desses homens, né? Eles não estavam com a mesma fé, o mesmo nível de fé do Davi. Eles eram simples homens que se juntaram a ele, né? Então eles não estavam acostumados com batalhas, não estavam acostumados com nada disso. Ainda mais enfrentar os filisteus, que eram infinitamente mais numerosos do que eles. Então eles mostraram essa preocupação para o Davi. Aí o Davi vai consultar Deus de novo, tá certo? Para eles ficarem mais tranquilos. Verso 4. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos.
Então aí ele consultou Deus a segunda vez, recebeu a confirmação e ele conseguiu convencer os seus 400, mostrando a fé que tinha dentro do coração do Davi e compartilhou sua fé com os demais e todos ficaram com a mesma fé e o mesmo propósito, acreditando que Deus já tinha entregado os filisteus em suas mãos. É assim que nós temos que ser, tá? A gente tem que buscar o Senhor. O Senhor falou na palavra que é vitória, vai na fé, meu irmão, vai dar certo, tá bom? Agora se Deus falou para esperar, espera. Se Deus falou para você não ir, não vai. Mas Deus falou, vai, que eu sou contigo. Quem vai te impedir? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então tenha essa fé, essa determinação que o Davi tinha, tá? Verso 5. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados, e foi grande o estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Santo é Deus. Então Davi foi lá, venceu os filisteus e ainda pegou os despojos dos filisteus, né? Pegou gado deles e fez um estrago enorme no exército dos filisteus. E saiu fortalecido. Ele saiu com... Davi saiu fugido, ele não tinha nada, só tinha uns pãozinhos que ele conseguiu com o sacerdote, né? Que a gente viu nos capítulos anteriores, né? E só tinha uma espadinha, agora ele já tem um exército, e agora ele também já tem alguns gados, já tem alguns despojos, ele já está montando uma estrutura para poder combater o rei Saul e vencer e se tornar rei, né? Verso 6. E sucedeu o quê? Quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com um éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Olha só, esse verso 7 aqui, ele nos dá uma lição enorme. Tem muitas pessoas que fazem o mal acreditando que Deus está com eles. Santo Deus, vocês acreditam nisso? Por que você está tendo tanta notícia de escândalo, né, nas igrejas? São pessoas que acham que estão fazendo bem, né? Mas por não conhecer a palavra, ou por estarem influenciados pelos seus próprios desejos carnais, escandalizam a obra de Deus, né? Então o rei Saul, ele estava totalmente contrário a Deus. Deus já tinha falado para ele que Deus já não era mais com ele, e que Deus já tinha escolhido um novo rei. Então aqui... E o Saul ainda estava cego, achando que Deus era com ele, achando que Deus tinha dado o Davi na mão dele, porque o Davi estava numa cidade que era fortificada, né? Ou seja, não tinha pra onde fugir. Então se o Saul conseguisse cercar aquela cidade, ele conseguia pegar o Davi. Ele acreditou que Deus estava dando o Davi na mão dele. Tem pessoas que são cegas espiritualmente, que fazem o mal pensando que estão fazendo bem. Então ore por essas pessoas para que os olhos delas sejam abertos. Amém? Se você conhece alguém assim. A pessoa que vive falando de Deus, Senhor, Senhor, vai para a igreja, mas vive fazendo mal para os outros. Essa pessoa, ela não é cristão, Deus não está com ela, tá certo? Então vamos acordar. Se você se considera cristão, mas você faz fofoca, prejudica o outro e tenta perseguir o outro, deseja o mal do próximo, você se desviou na fé, meu amigo. Você tem que começar de novo, tá bom? Nasce de novo, tá? Verso 8. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e aos seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traz aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo tenho ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Então Deus confirmou que Saul ia lá e ia tentar pegar o Davi, né? E aqui olha o verso 12, que é interessante, como a gente vai aprender uma lição importante aqui, verso 12. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Santo é Deus. Davi acabou de salvar aquela cidade. Aí o Davi perguntou: Senhor, porque o Davi já estava com isso no coração, né? Eu salvei eles. Será que eles vão me entregar para o Saul? Aí ele perguntou para Deus. Deus conhece os corações. Deus falou: filho Davi, você não conhece o coração humano. Na hora do aperto, na hora que eles têm que escolher entre a vida deles e a do próximo, eles vão escolher a vida deles. Sai daí, Davi, né? E então Deus falou que eles entregariam o Davi, mesmo ele tendo feito tamanho bem para eles, salvando eles dos filisteus. É assim na nossa vida. Quantas pessoas que você já fez o bem para elas já te decepcionaram, né? Já te entregaram, já te traíram, já te prejudicaram. Mas continua fazendo bem, porque Deus está vendo tudo isso, tá bom? Deus viu o coração deles aqui. Tudo isso ficou registrado aqui na palavra de Deus, ficou registrado no céu.
e no dia do julgamento, tudo isso aqui vai ser levado em conta, tá bom? Pra gente ficar esperto nessa situação, nós estamos em tempos difíceis, tá? A gente está no fim dos tempos. Logo, logo, o anticristo vai se revelar e vai ter grande perseguição na terra. E as pessoas vão entregar umas às outras. Isso está escrito em Mateus, capítulo 10, verso 34 a 36. E na nossa família, nós não vamos poder confiar, porque a gente não conhece os corações, né? Então, na hora do aperto, na hora do vamos ver, a gente vai ver quem é quem, tá certo? Aqui, ó, Mateus, capítulo 10, verso 34 a 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos dos homens serão os seus familiares. Então o pai vai entregar a filha vai entregar o pai, a nora vai entregar a sogra, porque na hora do vamos ver, porque está escrito na palavra, né? Aquele que entregar a sua vida vai ganhar a vida, né? Mas então essas pessoas, elas por amor à sua própria vida, vão entregar os outros irmãos cristãos, às vezes até um parente. E está escrito isso, está profetizado. E a gente vê isso acontecendo nos países do Oriente, né? Porque a perseguição, essa palavra aqui, ela se cumpre de duas maneiras. Aqui no Ocidente, a perseguição, essas entregas acontecem de uma forma mais leve. Por exemplo, a pessoa fala, eu batizei, sou crente. Aí as famílias começam a tratar ele mal, porque elas não concordam com aquela fé dele. E o máximo que acontece é as pessoas pararem de conversar com ele, ou ridicularizarem, zombarem dele, né? Mas no Oriente, o negócio é mais feio, né? Eu já vi casos na Índia que a filha se converteu ao cristianismo e os pais espancavam ela todos os dias para ela negar a fé dela. Ela teve que fugir de casa. Santo Deus, então o negócio é terrível, tá bom? Nesses países islâmicos, se você confessar que você é cristão, se você não for morto, você vai ser muito afligido, né? Então a perseguição é real, ela acontece de todas as formas. Aqui no Ocidente, mais de forma psicológica, e no Oriente, até de formas físicas, né? E essa palavra tem se cumprido todos os dias. Mas vai chegar o dia que se chama grande tribulação. Isso vai se intensificar muito mais, tá bom? Mas Deus, ele é poderoso para criar caminhos para nos guardar. A gente viu que Davi vai ser guardado aqui por Deus na perseguição. E Deus vai guardar a sua igreja também na perseguição, amém? Tem duas vertentes. Tem gente que acredita que Jesus Cristo vai voltar antes da tribulação. Glória a Deus que seja assim, né? Eu desejo de coração que seja assim. Mas eu estudando a palavra, eu acredito que vai ter a perseguição, e a igreja tem que primeiro sofrer a perseguição, a grande tribulação, para depois ela ser retirada da terra, tá bom? Esse é o meu entendimento. Mas só quem sabe é Deus, né? Então eu quero que Jesus volte hoje, mas eu creio que a igreja vai passar pela tribulação, tá? Amém? Mas Deus vai guardar a sua igreja e vai nos livrar. Saul persegue Davi no deserto de Zif. Verso 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Glória a Deus. Verso 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi estava no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, e também Saul, meu pai, bem sabe. Santo é Jesus Cristo. Então, aqui o Jonatas renovou a aliança que ele fez com Davi, e ele falou para ele não temer. Da mesma forma, a palavra de Deus fala para nós hoje: não tema, que você está passando por perseguição, não tema, porque você vai vencer e você vai se tornar rei, porque o Rei dos Reis prometeu para nós que vai nos tornar reis e sacerdotes. Nós vamos vencer a perseguição, vamos vencer as lutas, as provas, e no final da nossa carreira nós vamos herdar a vida eterna em nome de Senhor Jesus. Verso 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque ou no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Jezamim? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregamo-lo nas mãos do rei. Então aqui, esses zifeus,
dedaram aqui o Davi, né? Entregaram a localização dele pro Saul. Sempre vai ter aquele que vai entregar, né? A gente viu no capítulo passado, né? No capítulo passado também sempre teve um lá que entregou a posição do Davi e Deus livrou ele, né? E agora a mesma coisa. Então sempre vai ter um que não quer seu bem, que não quer ver a tua vitória, não quer ver a tua bênção e vai tentar puxar o seu tapete. Mas Deus vai te dar livramento, porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus, né? Verso 21. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. O Saul ele representa o anticristo aqui, né? Vai ser assim na grande perseguição, né? Aqueles que trouxerem notícias dos cristãos, eles vão receber benefícios, vão receber glória, terra, alimentos, posições sociais, né? E os cristãos vão ter que lidar com isso daqui, tá bom? Vai ter perseguição. Orem a Deus bastante, busca estar cheio do Espírito Santo para Deus dar discernimento nesse tempo, nesse período, tá bom? Verso 21. E depois diligenciai ainda mais, e sabeis e notai o lugar que frequenta, a quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha, à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, e o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, e que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desde a banda do monte a Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles, né? Então aqui o Davi e os seus 600, né? Que eles ganharam mais 200 lá na cidade de Keila, né? Davi e seus homens, eles estavam cercados. Aí, nesse momento, é quando você acha que não tem mais jeito, que Deus faz o improvável, Deus faz um milagre, né? Santo é Deus. Então até aqui Davi estava consultando Deus e fugindo, e Saul vinha para um lado, ele ia para o outro, mas chega um momento que ele foi encurralado, que ele estava cercado, que não tinha o que fazer. Aí Deus põe a mão, né? Aí Deus age. Então quando você estiver nessa situação, ora ao teu Deus, porque ele é todo poderoso para te livrar, tá? Olha só o que vai acontecer aqui no verso 27. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Ela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engede. Olha só. Então, quando Davi estava cercado, que já estava aquela situação sem esperança, ele falou: o que eu vou fazer? Deus manda um mensageiro lá para o Saul, falando: olha, os filisteus entraram na nossa terra, volta logo porque eles já estão tomando tudo lá. Aí o rei Saul largou a obsessão dele pelo Davi e foi tentar salvar o seu território, porque estava sendo invadido, né? E ele, como rei, ele tinha o dever de proteger a sua nação. Então Deus, ele dá sempre um escape, ele vai criar caminhos para você. Não se desespere, não temas, não se espante, né? Porque o Senhor, ele é contigo, ele vai criar caminhos na sua vida. Então Deus é maravilhoso na nossa vida. Se você for fiel a Deus, continuar orando, buscando a Deus na igreja, ajudando o teu próximo, Deus vai sempre te dar um escape, Deus vai sempre ser contigo e vai te guiar pelos seus caminhos até você cumprir seu propósito na terra. Então, vamos louvar o nosso Deus e agradecer ao nosso Deus em oração todos os dias, porque Ele já fez vários livramentos na nossa vida que nós nem percebemos, né? Então, essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.